Olá, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho, sejam bem-vindos de novo ao canal e hoje vamos falar de lucro por ação. Uma métrica muito usada para analisar uma determinada empresa numa análise fundamental. E o que é isto, lucro por ação? Lucro por ação, também avertido do inglês Earnings Per Share, EPS, que é nada mais nada menos que o lucro de uma empresa sobre o total de ações em circulação dessa mesma empresa. Esta métrica de lucro por ação ou earnings per share é uma métrica muito importante quando és um investidor fundamental, quando és um investidor que faz research de forma fundamental a 100% de uma empresa. Porquê? Porque é a partir do lucro por ação que tu vês geneticamente se está a crescer a longo prazo ou não. Tu, lucro por ação, podes encontrar tanto insights informativos que te deem análises fundamentais de empresas ou que apresentem os relatórios das mesmas, ou podes ir, como já te ensinei, a ires à Investor Relations de uma determinada empresa, da empresa que estás a analisar, vais ao Annual Report da mesma e vês então quais foram os earnings per share desse mesmo ano de 2019. Normalmente esta métrica é reportada trimestre em trimestre e tu, como investidor fundamental, tu vais pegar nesses resultados da empresa que estás a analisar e vais ver se eles têm neste ano, por exemplo 2020, pegando neste ano 2020 que já passaram 3 trimestres, vais pegar ao site dessa empresa os reportes trimestrais e ver se então esse lucro por ação neste ano teve a crescer ou não. Isto é uma forma prática de a curto prazo ver se neste ano eles estão a apresentar uma boa performance ou uma má performance. Acrescentando também que se essa empresa num determinado trimestre apresentar lucros, então este lucro por ação, os earnings per share vão ser positivos. Assim, se apresentarem prejuízo, o lucro por ação vai ser negativo. Como é que devemos calcular então esta métrica? Como eu disse, o lucro por ação é o lucro da empresa sobre as ações totais em circulação dessa mesma empresa. Por exemplo, num primeiro trimestre, de janeiro a fevereiro, pegamos então nesse lucro, sabe, se a empresa apresenta o lucro, não é? Pegamos então nesse lucro, dividimos pelas ações totais em circulação dessa mesma empresa. Onde é que podes encontrar isto? Vais ao mais recente Annual Report que essa empresa que estás a analisar apresentou, vais à primeira página e vês que lá, nessa primeira página, que tem as shares outstanding. E o que é isto das shares outstanding? É basicamente aquilo que nós estamos a falar. É o total de ações em circulação naquele dado momento em que aquele documento foi apresentado. Este lucro por ação pode variar do dia a dia, mas o mais certo e a forma mais simples que eu faço é ir ao último Annual Report e ver qual foi esse último EPS, lucro por ação apresentado a essa empresa. Isto porque as empresas normalmente variam o seu lucro por ação e jogam com o seu lucro por ação devido a dois fatores grandes, que basicamente são estes os fatores principais que movem o lucro por ação, que é a recompra das suas próprias ações ou a emissão de ainda mais ações. Como eu disse, o lucro por ação é o lucro a dividir por o total de ações em circulação dessa mesma empresa. Normalmente, se as empresas fazem recompra de ações, então o lucro por ação aumenta. Se, por outro lado, a empresa emite ainda mais ações, então o lucro por ação começa a descer. Para um exemplo hipotético, imaginemos que uma empresa apresentou num determinado trimestre 20 milhões de lucro e tem 10 milhões de ações em circulação. Ou seja, se dividirmos esses dois valores, 20 milhões a dividir por 10, vamos obter um lucro por ação de 2. O mais importante desta métrica é que é muito relevante para nós, acionistas de menor valor, de menores aportes numa determinada empresa. Não é como Warren Buffett, que é dono por inteiro de uma empresa e que olha só para o net income, o chamado lucro líquido. Não, nós como somos investidores a retalho, investidores de menor valor, uma métrica como o lucro por ação, os earnings per share, são muito, muito relevantes para nós. Porquê? Porque é através dela que nós podemos ver dentro do mercado bolsista, dentro do mercado de capitais, se a empresa está a crescer. Isto relativamente àquilo que eu disse anteriormente. Para o mesmo lucro, a empresa pode apresentar sempre o mesmo lucro, mas elas continuam
continuam a fazer recompra de ações e então o lucro por ação continua a crescer e, consequentemente a isso, o valor da ação continua a crescer também. Mas há um verdadeiro fator que deves ter em conta e deves estar sempre alertado para isso, que é a própria recompra de ações. Nós, como acionistas, nós damos o nosso dinheiro para essa empresa e isso é capital para eles. E esse mesmo capital pode ser usado de forma boa ou de forma má. Normalmente, quando eles recompram as suas próprias ações abaixo do seu valor intrínseco, ou mesmo até no seu valor intrínseco, então é uma boa alocação do meu próprio dinheiro. E isso não me importa. Por outro lado, há empresas sim que continuam a apresentar um lucro por ação com um forte crescimento, mas no entanto, a alocação do meu dinheiro, aquele dinheiro que eu investi nessa empresa e que eles estão a usar, não estão a usar de forma benéfica. Ou seja, eles estão a alocar esse dinheiro e estão a fazer recompra de ações acima do valor intrínseco do que aquela ação realmente vale. E vocês perguntam, por que raio é que uma empresa haveria de alocar assim mal o capital? E há uma explicação para isso, que é a compensação da equipa de administração. Porque se uma equipa de administração, nesse caso o CEO mais o seu conselho de administração, conseguir chegar a um patamar de EPS, então eles são compensados e são pagos por isso. Portanto, é por isso que eu digo, vocês podem ver uma empresa com um constante crescimento do lucro por ação, mas tenham em atenção se eles estão a alocar bem o capital nas suas recompras de ações. Portanto, vocês têm de estar atentos a isso e uma maneira fácil, e atenção, esta maneira é muito importante, de verem se não estão a jogar com esses valores e a tentar chegar às compensações para a equipa de administração. Vocês pegam num documento de cash flow, vem-se nesse documento de cash flow, normalmente, como eu já vos expliquei, e para quem quiser perceber um documento de cash flow, eu tenho um vídeo, vou deixar na descrição. Se estão a perder dentro desse trimestre ou ano, se perderam dinheiro e por outro lado o lucro por ação continua a crescer, então alguma coisa aí não bate certo, porque como é que se eles estão a perder dinheiro e o lucro por ação está a subir, continuam a fazer recompra de ações, etc, etc, alguma coisa aí não faz sentido. Portanto, vocês têm que jogar pelo seguro e não olharem só para uma métrica, que é o lucro por ação. Têm que sim usar a métrica do lucro por ação, têm que ver o lucro líquido de uma empresa como se fossem o dono a 100% da mesma, e têm que ir ao documento de cash flow, têm que usar todo o tipo de métricas e não fazer a vossa análise com base só numa. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a perceber o que é o lucro por ação, barra em inglês earnings per share. Qualquer dúvida metam aí nos comentários, já sabem, eu tento responder a tudo e dá-me o maior gosto de responder a estas mesmas questões. Também se quiserem mandar alguma dúvida mais formal e mais complexa, eu deixei na minha caixa de descrição também o meu e-mail. Sigam-me nas redes sociais, que eu vou deixar também aí o meu Instagram, que eu diariamente posto ali de 2 em 2 dias uma coisa ou outra com dicas e a falar das minhas estratégias e do meu portfólio. Portanto, eu deixei aí também para vocês me seguirem no Instagram. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos na próxima.